O Irã disse que as bases e navios dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França na região serão alvos se eles ajudarem a impedir os ataques de Teherã contra Israel. Daqui a pouco a gente vai abordar melhor esse tema, porque é uma informação recente, um novo ingrediente nesse conflito. No momento, a gente acompanha imagens de Israel, possivelmente de Tel Aviv, com um cenário de alguma destruição após os ataques iranianos verificados e que deixaram 3 mortos e mais de 80 feridos em território israelense. Então, são imagens de pessoas trabalhando ali na remoção de alguns escombros. Lembrando que Israel justificou esse ataque contra o Irã porque seria uma ação preventiva para remover uma ameaça iminente representada pelo Irã e que estaria prestes a obter uma arma nuclear, como a gente já tem falado aqui a partir do enriquecimento de urânio. A embaixada de Israel no Brasil, inclusive, acusou o Irã de ser o principal patrocinador do terrorismo global e uma ameaça existencial ao Estado israelense, afirmando que o regime iraniano busca a aniquilação do Estado de Israel por meio de um extenso e clandestino programa de armas nucleares. É o tão polêmico programa nuclear do Irã, que também está em discussão nesse momento. Inclusive, houve bombardeios, às usinas do Irã. Não se sabe a extensão do estrago provocado por lá. Mas fato é que alguns cientistas, alguns cabeças desse projeto iraniano acabaram sendo mortos. Nós vamos até os Estados Unidos, porque o Eliseu Caetano está de volta. Tem mais detalhes aqui para a gente dessa fala agora há pouco do regime iraniano, dizendo que Estados Unidos, União Europeia ou outros países da Europa não podem interferir nas ações do Irã em relação a Israel. Como é que isso chega por aí, ô Eliseu? Exatamente, Nonato. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos. Neste momento aqui na costa leste do país, 8 horas da manhã com 31 minutos, temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 27 graus Celsius, amanhece neste momento aqui na Flórida e os Estados Unidos começam a acompanhar o segundo dia da guerra entre Israel e Irã. E agora essa informação chega por aqui, já começa a repercutir nos grandes veículos de comunicação, é informação de momento, é notícia de agora, viu? O Irã fez um alerta aos Estados Unidos, Reino Unido e também à França. O país pediu para que esses países aliados de Israel não impeçam ataques contra Israel. Ataques estes que estão sendo feitos desde a madrugada, manhã de ontem, sexta-feira, e que continuam acontecendo neste momento lá no Oriente Médio. O Irã ainda afirmou que os alvos militares dessas nações serão visados caso atuem para impedir ou até mesmo dificultar os ataques iranianos contra Israel, o que está acontecendo. Informação essa já confirmada pelas principais autoridades do Ocidente, que estão apoiando Israel nessa escalada lá no Oriente Médio, na escalada das tensões ou guerra, como o embaixador de Israel nos Estados Unidos já está tratando este conflito. Vale lembrar que o Irã lançou na madrugada passada cerca de 200 mísseis balísticos e também dezenas de drones contra cidades israelenses, incluindo aí Tel Aviv e Jerusalém, como retaliação aos ataques israelenses contra instalações nucleares e também militares iranianas, como a Isfahan e a Natanz, que era a maior base de produção de minerais de terras raras lá no país, nos quais teriam sido mortos mais de 78 iranianos, entre eles cientistas e generais. Israel, por sua vez, confirmou pelo menos que 3 civis foram mortos e dezenas de outros ficaram feridos em decorrências desses ataques iranianos. E aí, a reboque disso, já não é desse sábado, chega essa confirmação de que o Irã deixou claro de que qualquer país que tente defender Israel poderá se tornar alvo de seus ataques, incluindo bases militares e navios dos Estados Unidos, Reino Unido e também da França. Agora há todo um impacto diplomático e também militar na região, viu? Os Estados Unidos, segundo fontes, colaboram no apoio à defesa aérea israelense, participando do abate de mísseis iranianos. Londres, ontem, declarou-se alarmada com a escalada e está em estado de alerta elevado. A situação diplomática segue em curso. O Irã declarou que as negociações nucleares que estavam previstas no NATO e BIA para acontecer amanhã
domingo em Mascate estão, abre aspas, sem sentido. Portanto, é uma outra informação que chega agora através das agências internacionais de notícias aqui dos Estados Unidos. Além deste alerta que foi feito pelo Irã para que países parceiros de Israel no Ocidente se mantenham afastados deste conflito, a situação com relação às negociações nucleares que estavam em andamento vai provavelmente sofrer uma mudança, porque estão sem sentido, devido aos ataques israelenses e a suposta conivência americana. Ainda não houve, Bia e Nonato, uma posição definitiva sobre a participação iraniana nesse encontro que estava previsto para acontecer amanhã. A gente vai seguir também acompanhando e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e, claro, de toda a programação da Jovem Pan de hoje para a gente ir atualizando tudo, minuto a minuto, do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e no restante do mundo. Eliseu, você comentou, né? Hoje tem um dia intenso por aí, tem comemorações do aniversário do presidente Donald Trump, tem ali um desfile militar. Há alguma expectativa de que ele dê uma nova declaração agora sobre esse alerta, então, feito para o Irã? Ele que se pronunciou bastante até aí, desde que esse conflito começou, essa escalada do confronto começou? Sim, Bia, existe uma expectativa muito grande, sobretudo por parte dos colegas jornalistas que estão lá em Washington, D.C., na capital americana, acompanhando essa parada militar que acontece hoje. Inclusive, agora há pouco, eu estava conversando com uma jornalista colega que está lá em loco acompanhando. Ela falou que o clima na cidade é de bastante apreensão, Bia. Tudo porque a segurança, como não poderia deixar de ser, foi reforçada. Diversos prédios públicos estão cercados neste momento, com barricadas, com barreiras mesmo. A polícia, não apenas a polícia da cidade de Washington, mas também a polícia especial do governo americano, né, dos órgãos públicos, estão trabalhando a todo vapor desde ontem. Se vê espalhados pela cidade dezenas de carros do Serviço Secreto americano. E por que o Serviço Secreto? Porque lá em Washington, como não poderia deixar de ser na capital, fica tanto a Casa Branca, onde mora e trabalha o presidente do país, Donald Trump, fica o Capitólio, que é a sede do Senado e do Congresso, e a sede do Pentágono também, né, que é o Departamento de Defesa norte-americano, além de dezenas de outras instalações públicas e também privadas, né, de organismos internacionais que estão lá. Vai acontecer daqui a pouquinho a parada de aniversário de 250 anos do Exército americano e, em paralelo, o aniversário de 79 anos de Donald Trump. Obviamente, o partido dele convidou muitos aliados, muitos parceiros, muitas pessoas que gostam de Donald Trump para arrumar para Washington para participar dessas solenidades, dessas festividades por lá. Mas como também não poderia deixar de ser, o país implodiu na semana passada, como a gente acompanhou aqui, Bia e Nonato, em manifestações contra o ICE, que é a Polícia de Imigração Americana, que está deportando centenas de pessoas diariamente do país. Então, os Estados Unidos estão acompanhando manifestações internas já de pelo menos umas 2 semanas e, por isso, há uma previsão de manifestações violentas, nada pacíficas lá em Washington. Eu relembro que eu estive lá agora no início do ano fazendo a cobertura da posse de Donald Trump para a Jovem Pan, para a nossa programação especial, e muitas manifestações aconteceram lá na posse presidencial, inclusive com direito à bandeira dos Estados Unidos a ser ateada a fogo, né? Manifestantes colocando fogo, subindo em monumentos públicos, nos topos dos prédios públicos com bandeiras, e aí bandeiras iranianas, da Palestina, de países do Oriente Médio e, obviamente, de países da América Latina, por essa questão também da imigração indocumentada, que segue sendo um ponto alto de discussão por aqui. Então, a gente tem, nesse momento, um temor generalizado, pelo menos na capital americana, por conta dessas manifestações. Existe o alerta do Irã de que países parceiros de Israel podem ser atacados a qualquer momento se continuarem apoiando na escalada da tensão lá do Oriente Médio e, em contrapartida, essas muitas manifestações que podem servir como base para que atentados terroristas aconteçam, para que manifestações violentas, como a gente tem acompanhado ao longo da história recente dos Estados Unidos, aconteçam. Eu estava conversando com o Henrique Kriegner, que é nosso comentarista aqui no Jornal da Manhã hoje, e a gente estava exatamente discutindo esse lugar, né? Porque há um temor da população, há um temor dos jornalistas, há um temor das próprias autoridades, né, com relação ao que está acontecendo já internamente nos Estados Unidos, mas o que pode vir a acontecer por conta do apoio da administração Biden, da administração Trump, a Israel, neste momento muito delicado
com diversas frentes de batalha acontecendo lá no Oriente Médio, porque a gente está vendo a escalada contra o Irã, mas ainda existe a situação na faixa de Gaza e ainda existe a frente contra o Hezbollah no sul do Líbano. Ou seja, existem muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo e os Estados Unidos, como não poderia deixar de ser, se tornam um alvo desses países que não são aliados aos Estados Unidos nesse momento, Bia. Eliseu, obrigada. A gente continua contando aí com as suas informações ao longo da programação de hoje da Jovem Pan. E eu aproveito para chamar de volta o professor Marcos Vinícius de Freitas para conversar com a gente. Enquanto a gente conversa, ressalto que a gente acompanha aqui por imagens a situação em Israel, uma movimentação ali em um local em ruínas, imagens bastante fortes ao vivo neste momento. E aí, professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre os riscos que foram apontados pela Agência Internacional de Energia Nuclear diante desses ataques às bases nucleares do Irã. Conta um pouquinho para a gente o que isso significa, o que isso quer dizer, por favor. Beatriz, eu acho que essa é a pergunta fundamental, né? Porque muitas vezes a gente viu, né, o comentário de que os iranianos estavam atacando alvos civis, mas vamos nos lembrar de um aspecto muito importante. Na década de 80, havia uma discussão muito grande com relação ao que você faz com o detrito nuclear, o lixo nuclear. E havia muitos que pensavam em colocar isso numa espaçonave, mandar para o espaço e deixar que esse lixo nuclear ficasse no espaço, porque não seria um problema a ser resolvido aqui. Quando aconteceu o episódio do Challenger em 1986, todos esses planos foram abandonados pelo impacto que isso poderia causar se você tivesse uma explosão de uma aeronave transportando lixo nuclear para fora da Terra. Então, se entendeu muito claramente, e é por essa razão que o líder, o secretário da AIEA, da Agência Internacional de Energia Atômica, deixou muito claro que qualquer problema, toda instalação nuclear não deve jamais ser atingida por uma bomba, justamente pelo impacto que isso pode ter. Então, se de fato o Irã estivesse tão avançado nessa questão, você poderia ter ali um hecatombe que criaria problemas, não somente para o próprio Irã, mas para a própria região. Então, a ação de Netanyahu, e é isso que o secretário-geral falou e deixou muito claro, foi de uma irresponsabilidade muito grande. Nós estamos vendo aí, está se verificando se houve a questão da radiação nuclear, mas isto foi uma ação extremamente perigosa. É por essa razão que os presidentes anteriores ao Donald Trump se preocupavam também com este tipo de situação, porque entendem que quando você tem um assunto, quando a questão é nuclear, a discussão tem que ser na base da diplomacia. E, eventualmente, alguns países se tornarão potências militares nucleares, como aconteceu na Coreia do Norte, mas na maior parte dos casos você terá aí a continuidade da adesão no Tratado de Não Proliferação. Então, a ação ali poderia ter sido devastadora por aquilo que o próprio secretário falou. Então, nós não podemos deixar de levar isso em consideração. São alvos militares, sim, são alvos militares com impacto enorme, não somente sobre o Irã, que tem uma população de 80 milhões de pessoas, mas por toda a região. E é por essa razão que o secretário foi muito feliz no comentário que fez, e relembrar que, numa guerra, este é o tipo de situação que você não pode fazer. E veja, mesmo na questão da Ucrânia, o quanto se questionou com relação às instalações nucleares e justamente o fato de que isso poderia gerar um problema enorme para a Europa. E agora vai Netanyahu, ataca essas estações nucleares e todo mundo acha que é uma coisa normal. É extremamente perigoso e preocupante para o mundo.